Sejam todos bem-vindos novamente. Como vocês sabem, eu sou o professor Luiz Fernandes Garbosa. É um prazer tê-los aqui conosco no nosso curso de Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Na aula passada nós estudamos os regimes, né? Começamos a temática dos regimes políticos, né? E estudamos as autocracias e as suas modalidades, sistemas autoritários, sistema totalitário e algumas outras questões conexas a isso. Como ali anunciado, né, a democracia é um objeto mais complexo e muito importante na teoria política contemporânea, muito importante para se entender os estados contemporâneos, então nós deixamos, né, dedicamos um tempo do curso maior a essa temática da democracia que nós começamos agora nessa aula, então, o que a gente poderia chamar de uma teoria da democracia, não é? A primeira advertência que é preciso que seja feita é que esse objeto é muito complexo. A democracia é um conceito, ou é um objeto de estudo da ciência política, da teoria do Estado, de outras disciplinas, que é de extrema complexidade. Não é simples, em pouco tempo, falar sobre democracia. Então eu já advirto que o que eu vou falar aqui é bastante esquemático, porque efetivamente tem muitos aspectos que nós poderíamos ter que abordar sobre a democracia. Questões terminológicas, conceituais, questões históricas, uma série de coisas, né, que não é possível ver em maior profundidade no pouco tempo que nós temos aqui. Mas nós vamos ver os aspectos principais, né? Primeiro, o que é a democracia no sentido que nós estamos trabalhando aqui no nosso curso? Como nós vimos, é um tipo de regime. Um tipo de regime compreendido por oposição aos regimes autocráticos. Então ele vai ter as características opostas aos regimes autocráticos. Se os regimes autocráticos são regimes de poder fechado, regimes que tentam reduzir a diversidade ou o pluralismo político, regimes que tentam diminuir a competitividade, regimes antiliberais que não permitem certas liberdades, como liberdade de imprensa, de expressão e assim por diante, regimes que não permitem a participação dos governados no governo, a democracia é um regime diametralmente oposto. Esse conceito genérico de democracia normalmente descreve os regimes contrapostos às autocracias, ou seja, regimes que são marcados por inclusividade, regimes que são marcados por liberalismo, regimes que são marcados por competitividade política e assim por diante. Então, normalmente, uma democracia é um sistema no qual, de alguma maneira, os governados participam do governo, em maior ou menor grau, em que existem algumas liberdades básicas, como liberdade de imprensa, de expressão, de opinião, de crença, de consciência, e assim por diante. Então não existe, por exemplo, partido único, existe um sistema partidário com vários partidos políticos, né? Não existe uma doutrina política oficial, como muitas vezes existe nos sistemas autocráticos ou nos sistemas totalitários, principalmente uma ideologia de Estado. Aqui não existe isso. Existe uma pluralidade de ideologias, né, na sociedade, e essas ideologias podem ser exercitadas, podem se manifestar, se traduzem em partidos políticos, em outros organismos, né, em movimentos sociais e assim por diante, né. É um sistema baseado em direitos políticos, né. Essa participação dos governados no governo se dá por meio do reconhecimento de direitos políticos. O sufrágio, que é o direito político por excelência, esse direito de participação do cidadão no poder político, né? O voto, que é o instrumento pelo qual se exerce o direito político essencial chamado sufrágio, e uma série de liberdades, como já dito, e uma série de outras coisas que são inerentes à democracia. Agora, a democracia ela existe desde a antiguidade e vem até a época contemporânea. E para complicar um pouco mais as coisas, a democracia pode ser tanto uma ideologia, então existe uma ideologia democrática, né? Ela pode ser concebida como um objeto ideal, quanto ela pode descrever instituições concretas que existiram e existem nos estados históricos, né? No passado, no presente, que existirá, né, certamente no futuro. Então, é complexo. Uma coisa é a gente defender certas teorias da democracia, outra coisa é a gente descrever, né, certas experiências democráticas e históricas. Não é simples compreender esse objeto. A expressão, como todos sabem, tem origem, né, no pensamento grego clássico. A ideia é traduzida entre nós mais ou menos como governo do povo, ou poder do povo, né, democratos. Demo não é uma expressão grega que não traduz exatamente povo, né, na sua origem, mas que acabou recebendo esse significado, acabou sendo sinonimizada com a ideia de povo. Então, democracia é normalmente traduzida como a ideia de um governo do povo. E aí tem várias fórmulas, né? Lincoln, por exemplo, definia a democracia como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, um governo no qual o povo é, ao mesmo tempo, a origem do poder, o povo exerce o poder e o povo é a finalidade do exercício do poder. Isso é uma concepção ideal de democracia, né? Na prática, a democracia pode ser algo um pouco diferente disso. Autores menos idealistas, autores mais realistas, às vezes descrevem a democracia de maneira muito diferente.
Giovanni Sartori, por exemplo, afirma que a democracia consiste em nada mais nada menos do que uma técnica majoritária de formação de governos minoritários. Vejam que profundo, vejam que interessante, né? Técnica majoritária de formação de governos minoritários. O que significa isso? A maioria do povo vota, exercendo seus direitos políticos, e elege uma minoria que governa, né? E periodicamente há novas eleições, porque uma das características da democracia é essa alternância no poder, baseada principalmente na eletividade dos cargos públicos, ou de boa parte deles, dos cargos públicos mais importantes. Perceberam? Então nós temos aqui alguns elementos surgindo. São muitos aspectos, é muito difícil traduzir todos eles, muitos aspectos. O importante é dizer o seguinte: a democracia moderna é muito diferente da democracia antiga. A democracia que existia em cidades-estado gregas, como Atenas, por exemplo, ou a democracia que existia na Roma republicana, por exemplo, é muito distante da democracia moderna. Nós não vamos fazer digressões sobre isso, não há tempo. Né? Apenas observo que a democracia moderna e contemporânea é muito diferente dessas democracias da antiguidade. Né? São coisas que não se confundem. Né? Aqueles governos, na verdade, eram repúblicas aristocráticas, muito mais do que o que a gente chamaria contemporaneamente de democracias. Então nós vamos focar aqui principalmente nas democracias contemporâneas, vamos tentar trazer exatamente, modernas e contemporâneas, né? E vamos tentar trazer exatamente alguns dos aspectos principais associados à ideia de democracia. Né? Primeiro, democracia tem a ver com direitos políticos, democracia tem a ver com eleições periódicas, democracia tem a ver com voto, com regra da maioria, não é isso? São três ideias claramente associadas à ideia de democracia. Então, de fato, as democracias, elas se caracterizam por boa parte dos cargos estatais, principalmente no âmbito do poder legislativo e do poder executivo, mas muitas vezes também no âmbito do poder judiciário, em alguns estados, serem eletivos. Né? Os indivíduos são eleitos para esses cargos para mandatos temporários. Então, a eletividade e a temporariedade dos mandatos, que, como nós já vimos, são associadas também à forma republicana de governo, né? São associados à democracia. A democracia implica, entre outras coisas, na existência, no reconhecimento de direitos políticos e na existência de eleições periódicas, livres, né? Justas, imparciais e assim por diante, que permitam a alternância no poder, inclusive. Essa é uma outra dinâmica, uma outra característica da democracia moderna, da democracia contemporânea. É um regime caracterizado pela liberalização. Existem liberdades, como, por exemplo, a liberdade de expressar a opinião política, liberdade de organizar partidos políticos, e isso se traduz em competitividade, isso se traduz em possibilidade de alternância no poder. Hoje é um grupo, um certo setor ideológico que está no poder, amanhã é outro, e a sucessão, a substituição dos governantes se faz por processos democráticos, por processos políticos sem carga de violência, em simples eleições ou processos análogos. Ou seja, a democracia também é um mecanismo redutor da violência. Se em sistemas políticos não democráticos o único meio de substituição dos governantes normalmente é o golpe de Estado, é a quartelada, é algo assim, normalmente com recurso à violência ou ao outro expediente, como a fraude ou a astúcia, nos sistemas democráticos existe um mecanismo de substituição dos governantes, normalmente eleições, que fazem isso regularmente, sem nenhum derramamento de sangue, sem nenhum uso de violência. Então a democracia tem esse componente também. Então, democracia tem a ver sim com reconhecimento de direitos políticos e com eleições, embora a democracia não se reduza a direitos políticos e a eleições. Democracia tem a ver também, como dito, com a ideia de regra da maioria. Aquilo que a maioria decide é, em princípio, a decisão que é adotada em sistemas democráticos. Então, se a maioria do eleitorado vota no partido A ou partido B, ou se a maioria do eleitorado elege o candidato A ou o candidato B, são esses partidos ou candidatos que terão a representação naquele determinado período do mandato, por exemplo. Agora, é importante perceber que a regra da maioria é uma técnica de tomada de decisão, né, como em lugar de outras, que poderiam ser outras. Poderia ser o critério da minoria, ou poderia ser o critério de um único decidir, como em certos âmbitos nós temos. Tem certas questões que são decididas por uma única pessoa. No processo judicial, por exemplo, é o juiz sozinho, pelo menos no primeiro grau de jurisdição, juízes de primeiro grau, são eles sozinhos que decidem certas matérias. Né? No que diz respeito a outras questões, às vezes é uma minoria e não uma maioria que toma a decisão. Mas o sistema democrático tende a consagrar a decisão da maioria. Isto não significa que a maioria possa decidir qualquer coisa em detrimento da minoria. Isso não significa que a maioria esteja sempre certa. A regra da maioria é simplesmente, na compreensão contemporânea da democracia, uma técnica de tomada de decisão,
que diz que quem decide, quem detém um mandato público, um cargo público eletivo, por exemplo, ou quem ganha uma eleição, ou quem aprova ou rejeita um determinado projeto de lei, por exemplo, é a maioria de votos. É uma técnica, uma decisão, mas essa técnica pode ter limites. Nem tudo que a maioria quer é possível. Democracia, nas suas concepções mais contemporâneas, mais abrangentes, não é o governo da maioria, é o governo de todos. Né? O que acontece é que temos que ter algum critério de decisão e a maioria é esse critério de decisão. Mas isso não significa que a maioria possa fazer tudo aquilo que ela desejar com a minoria, porque senão isso se torna uma tirania da maioria, que pode inclusive aniquilar a minoria, como nós vimos em momentos históricos, como sob o nacional-socialismo na Alemanha, por exemplo. Então, hoje, democracia não é majoritarianismo, embora haja claramente uma relação entre democracia e regra da maioria. Então, esses são alguns dos aspectos classicamente associados à democracia. Classicamente associados à democracia. Esse tema, como dito, é um tema complexo, então nós vamos necessitar de mais aulas do que os outros temas para falar sobre ele. Então nós paramos por aqui nessa aula e na próxima aula nós continuamos trazendo alguns dos traços característicos das democracias contemporâneas. As democracias contemporâneas são aquelas que surgem principalmente após as revoluções liberais. Como nós já mencionamos em outros momentos, as revoluções liberais põem fim ao antigo regime, põem fim ao Estado absolutista, e estabelecem estados liberais, estados constitucionais. E no âmbito desses estados liberais, desses estados constitucionais, surgem direitos políticos que vão aos poucos se tornando universais. Eles vão saindo de sistemas de sufrágio restrito, aquele sistema no qual os direitos políticos cabem a apenas algumas pessoas e alguns grupos estão excluídos discriminatoriamente, mulheres, por exemplo, determinadas minorias linguísticas, religiosas e assim por diante, né? E vão cada vez mais passando para sistemas de sufrágio universal, ou seja, sistemas nos quais os direitos políticos são conferidos a todos, de maneira indiscriminada, né? Sem discriminações. Se há alguma restrição, a restrição objetiva, baseada em idade ou coisa parecida, mas não discriminação em função de etnia, cor da pele, religião, gênero e outras questões análogas, né? Renda, posse ou não de propriedades, tudo isso é vedado nos sistemas de sufrágio universal. Mas nós vamos falar eventualmente mais disso nas aulas seguintes. Então ficamos por aqui e na próxima aula nós continuamos a examinar esse tema que é, como dito, central para qualquer estudo em teoria política contemporânea. Obrigado e até lá.